Sejam muito bem-vindos ao canal de Fora da Gaiola. Hoje eu estou aqui num cenário diferente, estou no meu quarto, né? E vou falar sobre a perícope da mulher adúltera, né? Respondendo a um comentário de um inscrito aqui no canal. Pelo menos eu espero que você tenha se inscrevido aqui no canal, né, velho? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu comentário, né? Fico muito feliz de ver você comentando aqui no canal. A você que está chegando agora por esse vídeo, tem outro vídeo aqui no canal, né, que é, digamos assim, o primeiro vídeo falando sobre o assunto de que tem textos que estão na nossa Bíblia, mas que não fazem parte dos evangelhos originalmente. Né? Textos que estão nas nossas Bíblias impressas, mas que eles claramente não fazem parte dos textos originais e que tem coisas que Jesus não disse, mas que você tem dito que ele diz aí nas igrejas, tá bom? Então a gente vai tratar desses assuntos aqui muito forte e de maneira muito serena, de maneira muito verdadeira, né? Não sou ateu, sou cristão ou messiânico, como queira chamar, né? Creio em Jesus ou em Yeshua, como você preferir chamar, tá bom? Vamos para o Evangelho de João. Eu estou aqui com a Bíblia de Genebra, né? Que é uma Bíblia de estudo conceituada, antiga, né, que tem comentários aqui muito interessantes. E a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 8. Você que tem uma Bíblia em casa, por gentileza, pegue sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 8. Na verdade, é o final do capítulo 7, tá bom? Mas abra no capítulo 8 que você vai encontrar o final do capítulo 7 aí. Para quem tem Bíblia de Genebra, página 1387, tá bom? Bíblia de Genebra, página 1387. Vou colocar na tela a foto do comentário enquanto eu estiver lendo, tá bom? A perícope da mulher adúltera não faz parte originalmente do Evangelho de João, não faz parte originalmente de evangelho algum. Mas e agora? Como é que pode a história da mulher adúltera que Jesus escreveu no chão lá, as palavras lá, e quem não tem pecado atire a primeira pedra? Como que essa parte não faz parte da Bíblia originalmente, está na Bíblia hoje? Calma, por favor, não sai do vídeo. Tenha paciência. O irmão Dave vai dizer que o Papai Noel não existe, mas ao mesmo tempo vai consolar seu coração. Sou crente em Yeshua HaMashiach, espero seu retorno, creio em Hashem, creio no Eterno, creio no Deus Yahvé, tá bom? Então relaxa, tá bom? A gente não vai virar ateu por causa de algumas coisas que a gente não tem sentado para conversar, né? Sobre versículos que não deveriam estar na Bíblia, então, e versículos que até deveriam estar na Bíblia, como é o caso dessa mulher adúltera, né? A gente vai conversar sobre isso aqui hoje, tá bom? Calma. Comentário da Bíblia de Genebra diz o seguinte, para vocês verem que não é eu que estou falando, tá bom? Tá na tela aí. Diz assim: esses versículos, quais versículos? Do capítulo 7, versículo 53, ao capítulo 8, versículo 11, que é toda a história da mulher adúltera, tá bom? Que atira a primeira pedra quem não tem pecado, tá bom? Estes versículos não ocorrem na maioria dos melhores manuscritos gregos desse evangelho. Os manuscritos antigos em que estes versículos ocorrem o colocam em lugares diferentes. Aqui, após 7:36, após 21:25 e após Lucas 21:38 e após Lucas 24:53. Ou seja, a história da mulher adúltera em alguns manuscritos antigos, por ela não fazer parte originalmente de nenhum evangelho escrito, tá bom? Já vou falar sobre isso aqui. Calma, calma, não se assuste. A história da mulher adulta ela não faz parte originalmente de nenhum dos 4 evangelhos, mas ela faz parte da história de Jesus. Calma que eu já vou explicar isso. Então, o que acontece com a história da mulher adulta? Ela aparece em alguns manuscritos gregos no Evangelho de Lucas.
e como está aqui no comentário de Genebra, muito bem acertado, ela aparece em Lucas 21, 38, no caso seria o versículo 39 em diante. Aí você fala, mas eu vou lá no Evangelho de Lucas, não tenho. Irmãos, a Bíblia que a gente tem em mãos é cópia, tá bom? Cópias são edições na nossa língua que os tradutores usaram textos gregos para traduzir para a nossa língua. Dependendo da Bíblia, você vai pegar tradutores que resolveram escolher o latim para traduzir para a nossa língua. Então, quando fala assim no Evangelho de Lucas, não adianta você ir procurar na sua Bíblia hoje, que não vai ter, que você está com a tradução na mão. Quando falar aqui que nos Evangelhos de Lucas e outros lugares foi achado alguma coisa, entenda que é nos originais, no grego, no texto grego. Quais são os textos gregos que nós chamamos de originais? Tem os textos majoritários, que eu já falei no outro vídeo, são as cópias mais jovens, que chama de majoritário porque está em grande quantidade, né? Em diversas línguas, grega, no hebraico temos cópia siríaca, temos cópia linguagem europeia, temos cópia latim, temos cópia em diversas línguas, né? Evangelho copta, né? Seria egípcio, tá bom? Temos em várias línguas textos dos evangelhos. Então o que acontece? Nos evangelhos de Lucas, lá em algumas cópias gregas, traz a história da mulher adúltera, mas não é originalmente, não faz parte de nenhum evangelho, tá bom? Vamos ler ainda aqui o comentário. A partir de 7,53 e 8,1, ou seja, no Evangelho de João, fica claro que a localização dessa narrativa não é original, pois Jesus não estava presente na reunião descrita em 7:45 a 52. Essa evidência sugere que esses versículos não fazem parte do original desse evangelho, mas que provavelmente têm origem apostólica e reproduzem um incidente que, de fato, ocorreu durante o ministério de Yeshua. O que eu falei nesse instante aqui? Que a história da mulher adúltera, ela não é originalmente evangélica, ou seja, ela não faz parte dos evangelhos, mas ela faz parte da história de Yeshua. Eu quero trazer uma revelação muito profunda para você agora. Pesquise, por favor. Evangelho agrafa. O que é o evangelho agrafa? É o evangelho que não foi escrito. A palavra agrafa, em grego, significa não foi escrito, não redigido, tá bom? Então existe um evangelho agrafa. São coisas que Jesus disse, mas que os apóstolos não escreveram. E essa perícope, essa história da mulher adúltera, ela faz parte do evangelho agrafa, tá bom? Então, por isso que eu falei aqui nesse instante, existem textos que colocaram na boca de Jesus que Jesus nunca disse, a gente vai tratar aqui no canal de Fora da Gaiola. Eu vou lhe mostrar a coisa que você pensa que Jesus disse, ele não disse. Não vai ser ainda nesse vídeo. E existem textos que Jesus realmente disse, né? E que não faz parte dos evangelhos, porque os evangelistas resolveram não contar. Então, o que nós temos aqui? A história da mulher adúltera, ela é ensinada pela patrística, ela é contada, ela é narrada. A gente encontra documentos antigos falando sobre essa história. Desde o ano 110, desde antes disso, a gente encontra a história da mulher adúltera. Ela faz parte de pregação das igrejas há muito tempo. Muito tempo. Então, o que aconteceu? No século V, algum escriba se perguntou na igreja, olha, nós pregamos sobre isso, é apostólico, nós sabemos que foi transmitido pelos apóstolos, isso é ensinado nas igrejas, mas nenhum dos evangelistas colocou lá. O porquê nós não sabemos, tá bom? Não nos é revelado. Por que os evangelistas não colocaram isso lá? Da onde tiraram o Evangelho Agrafa, esse livro que eu tenho, li, particularmente gosto muito, né? Mas eu tenho minhas dúvidas acerca de alguns pontos do Evangelho Agrafa. Ele é encontrado na patrística, irmãos. O Evangelho Agrafa, eles são coisas que Jesus falou, ou vou colocar em dúvida aqui, supostamente falou, tá bom? Para agradar os irmãos mais críticos, tá bom? Coisas que Jesus supostamente falou e que não foi escrito no
evangelhos, tá bom? Existe de fato essa crença de que Jesus falou muito mais coisas do que está nos evangelhos. Se você for ver, por exemplo, esse texto que eu estou colocando aí, diz que se fosse fazer tudo, escrever tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, todos os livros do mundo não caberia. E é claro que aqui se trata de uma hipérbole, tá bom? Não é que né, todo livro do mundo não caberia, isso é um exagero, tá bom? É uma hipérbole aqui. O escritor está fazendo um exagero para dizer que nem tudo que Jesus fez está nos evangelhos, tá bom? E aqui desta afirmação surge o Evangelho Agrafa. Vou dar um exemplo do Evangelho Agrafa que está na Bíblia, mas não está no Evangelho. Está aí o texto de Atos, onde diz que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você for ler os 4 evangelhos, você não vai encontrar esta frase lá em nenhum dos evangelhos. Mas você vai encontrar na Bíblia dizendo que Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Então nós temos um exemplo claro aqui do Evangelho Agrafa, de coisas que Jesus falou, mas que os evangelistas não colocaram. Tá bom? Este é um sinal bem grande de que houve coisas que Jesus falou, mas que os evangelistas resolveram não colocar. Tá bom? Resolveram falar sobre outras coisas, outros assuntos. É proibido isso? Não. Isso invalida a história da mulher adúltera? Não. Isso invalida o evangelho, né? Os 4 evangelhos. Por causa disso aí, acabou a Bíblia, acabou a fé. Pelo contrário, tá bom? Eu, particularmente, não afeta a minha fé em Cristo em nada. Não me tira nem por um segundo a minha esperança em Yeshua. Não me tira nem por um segundo. E agora aqui eu vou colocar de uma maneira que vai desagradar muito alguns teólogos que estão aqui no canal. Algumas pessoas vão se desagradar do que eu vou falar. Mas você pode se desagradar. A salvação é individual. Você pense o que quiser, creia no que quiser. Eu tenho o direito de expor o que eu acredito. E eu acredito que a palavra de Deus está na Bíblia. Eu não acredito que a Bíblia toda é a palavra de Deus, porque não foi Deus que ditou a Bíblia toda. Existe a parte em que o homem é que conta a história, existe a parte em que a percepção do homem é que fala ali, e nessas partes, com certeza absoluta, existem divergências, existem falhas, e com certeza não é a palavra de Deus. Né? Está sujeita à lembrança da pessoa falando, e nós vamos tratar desses assuntos aqui, a gente vai tratar de assunto por assunto, texto por texto, tá bom? Existem coisas que Jesus não disse e que você está aí pregando e ensinando na igreja achando que ele disse, por causa dos textos majoritários que trazem alguns acréscimos que alguns padres da Idade Média tacaram dentro da Bíblia e você está acreditando que Jesus disse isso e ele não disse. Mas, Dave, como você tem certeza de que a perícope da mulher adúltera é o Evangelho Agrafa, não foi acrescentado por padres, era uma história verídica, e você está dizendo que existem textos, versículos que está na boca de Jesus nos nossos evangelhos e não está? Como eu tenho certeza disso, para você saber, você vai ter que continuar seguindo aqui o De Fora da Gaiola. Você vai ter que esperar os próximos vídeos que virão, porque em cada vídeo eu vou fazendo uma revelação. Se eu falar tudo nesse vídeo, né, não vai caber, o vídeo vai ficar longo demais, você não vai assistir e vai sair daqui falando besteira. Então, se você quer saber, né, o porquê, como que eu tenho certeza que Jesus não falou certas coisas, como que eu tenho certeza que alguns apóstolos não falaram algumas coisas, que é coisa de padre da Idade Média, e eu tenho absoluta certeza que esse fato da mulher adúltera de fato aconteceu, de fato é algo da história de Jesus mesmo, ocorreu mesmo, é uma bênção, eu ensino na comunidade que eu congrego, vou continuar ensinando, e eu amo esse texto e ele é verdadeiro. Como que eu sei? Para você saber como é que eu sei, você vai ter que se inscrever no canal e aguardar os próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você pensa, tá bom? Eu sei que assusta, é minha opinião, tá bom? A Bíblia, na minha opinião, ela não é vírgula por vírgula a palavra absoluta de Deus, tá bom? Existem contradições na Bíblia, existem erros na Bíblia, erro de contagem, erro de percepção, tá bom? Existem alguns versículos aqui
que eu vou estar trazendo para vocês não é para matar sua fé, pelo contrário, é para aumentar sua fé. Você saber que Deus, ele nos ama tanto que ele nos revela o que de fato é a palavra dele, inerrante, sim. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é inerrante, a do homem tem suas fraquezas, a do homem tem suas limitações, tá bom? E como Deus, ele não anula a mente humana na inspiração, então vai ter momentos em que os autores vão dar suas opiniões, vai ter momento que os autores vão cometer alguma falha, que vai depender do que eles têm que lembrar para estar colocando. Deus deixou na palavra dele, na Bíblia, a parte da responsabilidade humana, e aí há falhas, e existe a parte que é a palavra de Deus, e nessa parte aí, meu irmão, não há falha não, viu? Sinto muito decepcionar algumas pessoas que acreditam que viraram ateus e tal. Eu sinto muito dizer para você, na palavra de Deus não há falha. É inerrante, é certeira, é apta para corrigir, para ensinar, para redarguir, né, para fortalecer o crente, para levar o crente para a vida eterna. Esta palavra de Deus, ela é forte, eficaz, viva, traz vida, liberta, cura, sara, né, e nos leva para o reino do eterno. Agora, a parte da Bíblia que diz respeito ao homem, ela tem causado muito tumulto, né, ultimamente, e a gente vai estar falando sobre isso aqui. Se você gosta do assunto, fica no canal. Se você, porventura, tiver com raiva do que o irmão David está falando aqui, irmão David é herege, tem que ir para a fogueira, vamos botar ele na fogueira. Graças a Deus que nós não estamos vivendo na Idade Média, tá bom? Para vocês não me colocar na fogueira, eu ia correr, viu? Eu ia fazer de tudo para correr. Ninguém me bota na fogueira fácil, não, rapaz. Tá bom, gente? Agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui de estar falando o que eu penso. Muito obrigado por estar me assistindo. Eu quero ser bênção para a sua vida. Tá bom? Eu quero, de fato, ser bênção para a sua vida. E eu sou bênção para a sua vida te falando a verdade, não escondendo de você a verdade. Né? Não entrando em estado de negação. Não, eu tenho que falar a verdade para você. Vai ser choque, vai dar choque, vai ser estarrecedor. Você vai ver um monte de gente na internet falando o oposto do que eu vou dizer aqui, criando cenários absurdos que quando você for estudar a palavra você vai se contradizer e pode virar ateu. Não é o meu objetivo tirar sua fé. Meu objetivo é te firmar na palavra de Deus de verdade, em Yeshua de verdade, para que você herde a vida eterna e passe por esta vida aqui tranquilo. Quando algum crítico vier falar alguma coisa, você vai olhar assim e dizer: tá bom, beleza, eu já sei. Tá tranquilo. Vamos para frente. Obrigado por me assistir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandrecer a luz do seu rosto sobre você e te dê a paz. Em nome de Yeshua. Amém.